Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, dai-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lex Divina, contexto de Marcos 2, de 18 a 22. Os discípulos de João e os fariseus jejuavam e vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: podem os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo estiver com eles, não podem jejuar. Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão naquele dia. Ninguém faz remendo de pano novo em roupa velha, porque a peça nova repuxa o vestido velho e o rasgo aumenta. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, o vinho estourará os odres e tanto o vinho como os odres ficam inutilizados. Mas vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que conteúdo maravilhoso o texto sobre o jejum de hoje, quando Jesus vai dar àqueles que o interpelam o sentido do jejum, a compreensão que deve ser o jejum. É interessante que os discípulos de João, um grande mestre, um grande profeta, segundo Jesus, o maior deles, porque foi ele que apontou o Cordeiro de Deus. Porém, aqueles discípulos ainda estavam na lei, ainda não tinham, mesmo os discípulos de João, nem os dos fariseus, ainda tinham compreendido o sentido do jejum, o porquê, qual a razão do jejum. Faziam muito mais como uma lei, como um cumprimento de obrigação. Por isso que eles querem, inclusive, tomar satisfação. Por que os teus discípulos, pergunta Jesus, não jejuam? Ou seja, o jejum não tinha feito naqueles discípulos, nem o de João Batista, nem o dos fariseus, o sentido deles, o sentido do jejum, que é o aproximar-se de Deus. É o sentido de abrir-se à graça de Deus. Tanto que Jesus usa de parábolas para que eles pensem, reflitam e compreendam qual é o sentido do jejum. Quando Jesus diz, olha, não tem sentido os amigos do noivo aqui, Jesus, jejuarem enquanto o noivo estiver com eles. Mas dias virão em que o noivo lhes será tirado, então aí eles jejuarão. Está mostrando que o sentido do jejum, entre outras coisas, é aproximar-se de Deus. É o sentido do jejum de renúncia de algo, de si, de sacrifício, para aproximar-se de Deus. Ora, se os discípulos de Jesus já estão próximos de Deus, que é Ele, Jesus, então não tem sentido jejuar. Mas quando Jesus for tirado, quando ele for preso, julgado, condenado, morto, sepultado, aí sim vai ser tirado deles. E depois ele vai ascender aos céus, vai ressuscitar e vai ascender aos céus. Mas foi tirado deles. Aí tem o sentido do jejum. Mas antes de tudo, Jesus diz, há uma necessidade de uma mudança de mentalidade, de entendimento do jejum e não fazer jejum por fazer. Porque muitos fariseus, inclusive, faziam jejum 2 vezes por semana. E ainda assim não mudavam a mentalidade. Ainda estavam
num legalismo, ainda não tinham acolhido a graça maior, que era a presença de Deus, Jesus Cristo. Aí Jesus, ainda noutra parábola, em duas outras parábolas, para eles compreenderem o remendo de pano novo em roupa velha, que rasga, ou de vinho novo em odre velho. O vinho novo aqui, o Evangelho de Jesus. O odre, o nosso coração, o coração de cada um de nós. Se o nosso coração, a nossa mente, não se abrir para a graça de Jesus, para o Evangelho, não consegue aceitar. O Evangelho de Jesus só é aceito quando há uma nova mentalidade, um novo coração, um novo odre. Porque o Evangelho de Jesus, no odre velho, um coração velho, não aceita, estoura. E aí nós nos situamos no contexto da nossa oração. E o segundo momento é justamente isso. O que é que o texto diz para mim? Será que eu ainda estou no legalismo? E na vigilância dos outros, o que é que os outros estão fazendo? Tomando satisfação porque os outros não fazem o que eu acho que deveria fazer? Ainda estou no julgamento dos outros? Não me compete. Ou como está o meu coração para acolher o Evangelho de Jesus? Talvez o maior jejum que nós possamos fazer é o jejum dos nossos achismos, o jejum da nossa mentalidade, o jejum do nosso achar que temos o saber acima de Deus, acima das outras pessoas. Será que eu estou preparando o meu coração que seja não mais um odre velho, mas agora um odre novo para receber o Evangelho de Jesus? O sentido é esse. O que Jesus fala, que o jejum só tem sentido se for no coração, esse odre novo. E aí sim, eu vou viver a grande graça de acolher a palavra de Deus. E o sentido do jejum, que é nos privarmos daquilo que nos distancia de Deus. Porque o jejum tem esse sentido, nos aproximarmos de Deus. Por isso que os discípulos de Jesus não faziam jejum, porque já estavam próximos de Deus. Mas nós temos necessidade de jejuarmos para nos aproximarmos de Deus. Jejum do pecado, jejum dessas tentações de concupiscências, jejum da nossa mentalidade, dos nossos achismos, da nossa arrogância, da nossa prepotência, do nosso orgulho, jejum da nossa vaidade, do nosso egoísmo. Esses jejuns que devemos viver, fazer diariamente, para termos esse odre novo, que é o nosso coração, e assim acolhermos o Evangelho, que é palavra da nossa salvação. Nossa oração deve ser nesse sentido. Sentido de desejar, de clamar ao Senhor um odre novo, um coração novo. Vamos nos comprometer então com o Senhor, de com todas as nossas forças lutarmos por esse odre novo, por esse coração novo, para acolhermos o vinho novo que é Jesus. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-nos o Deus
Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.